Oi, gente, passando aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o filme Sem Pressão, que de Sem Pressão não tem nada, que na verdade é a história de uma moça que ela era chefe de cozinha e super bem sucedida na profissão dela. E a avó dela, o pessoal que mora no vilarejo, é no campo com a avó dela, liga que a avó dela faleceu. Então ela pede pro chefe que ela precisa ir no enterro, que ela precisa ficar 2 dias fora. E ele não quer deixar, ele fala que se ela não voltar em 2 dias vai substituir ela. Aí ela vai. Chegando na metade da cidade, metade não, na entrada, ela já tem um rapaz, né, que ele tá parado pra mexer na estrada, ele pega uma placa e ela atropela ele. Aí ele cai debaixo da placa, ela começa a ligar pra emergência e ele tira a placa, ele tá bem. Daí ela briga com ele coloca os cones e fala que vai almoçar. E como ela não pede por favor, ele vai ficar almoçando. Daí ela dá ré, pega outra estrada. Aí ela chega no velório da avó. Quando ela chega, a avó tá lá, tá todo mundo rezando, tudo de preto. A avó levanta, ela sai correndo, a avó levanta do caixão. Ela fala que na verdade era só pra ela ir visitá-la, porque faz muitos anos que ela tá com saudade. E só ela falando que morreu pra ela ir ver ela. E às vezes, na verdade, é assim mesmo, né? A pessoa vai no velório, mas não vai visitar a pessoa enquanto tá viva. Aí, passando isso, ela começa a trabalhar, ajudar, né, a avó na casa lá, mas ela em 2 dias tem que ir embora. E a avó estraga o carro dela, pra ela não ir embora. Então, a avó foi denunciada quando a avó vendia queijo pela vigilância sanitária, então não pôde vender mais. Tem uma briga, um processo de um terreno que a filha vendeu e a avó continua querendo esse terreno de volta. E o dono planta ervas e o pai do dono tem um restaurante, uma pousada. E nenhum chefe dá certo nessa pousada, ninguém sabe cozinhar, queima tudo. E o filho desse dono tem uma menininha e mora uma moça lá também. E ela conhece esse rapaz, eles sempre brigando. Aí, quando vê, ele começa a gostar dela. E a avó dela faz de tudo pra ela ficar lá. Aí ela começa a se interessar, querer ajuda da avó dela com os queijos, pra ver se ela consegue se recuperar. E daí o cara fala que quando ela vai conversar com o dono da pousada, do questão do terreno, ela fala que vende o resto do terreno porque a avó dela precisa de dinheiro. Só que ele finge que não é ele manda um amigo fingir que é ele, pra não dizer que ele é o dono, que ele tá processando a avó dela, porque ele já tá interessado nela. Daí ele começa a, a gostar dela, daí o cara fala coisa com coisa. Ela ajuda dois senhores que estão fazendo uma nova bebida, ela como se fosse uma cachaça. Tinha uma de ameixa e a de pêssego, daí ela fala pra misturar as duas e dá certo. Ela cozinha pra esse rapaz, ela fala que ela é cozinheira lá onde ela trabalha. E o homem fala que vende o terreno, mas o homem não é ele, né? Aí ela descobre que ele mentiu pra ela e eles brigam. E vai ter um lugar lá, ela fica tentando fazer o queijo pra ajudar a avó dela. Ia ter uma festa pra vender esses queijos. E a avó dela, daí ele estraga o carro dela. E a avó dela briga com os caras pra não falar onde tem mecânico pra ela não ir embora. Aí ela liga pro chefe, fala que não tem como ela ir. O carro tá quebrado. Aí fica difícil pra ela sair da cidade, né? Porque a cidade é no meio do nada. Aí depois disso, ela começa a gostar do cara também, mas a vida dela é lá. Aí ela faz o queijo, a menininha até ajuda a temperar com ervas o queijo, que são as ervas do pai, que o pai dela cultiva. E o queijo fica muito bom, e eles vão pra festa. E ela vai conversar com ele, daí, né, na verdade, o terreno não pertencia mais à avó dela, mas ele não vai ligar, não vai ficar brigando com isso, e ele pede um favor pra ela cozinhar para os investidores da pousada, que eles iriam lá ver as ervas e tudo, mas até chegar lá eles quebram o carro, dá muito trabalho, eles chegam, nossa, horríveis. Aí chegando lá, ela faz aquela comida maravilhosa. Daí eles iam embora já com raiva e falavam, vamos comer primeiro. Depois que eles comem, eles têm uma outra visão sobre aquele lugar. Aí eles fecham o negócio com o cara, mas ela não quer ficar lá. A vida dela não é lá. Aí tem a festa e aí a avó dela descobre que quem denunciou pra vigilância sanitária é uma outra mulher, começa uma brigaiada no meio da festa. E os dois ficam juntos, eles se beijam. Aí a menininha conta que, na verdade, ele é o pai dela. A outra moça que tá lá é a namorada da mãe dela. Então não tem nada a ver. E ela tava meio com ciúme dessa mulher. Então acaba dando tudo certo, mas aí ela volta pra trabalhar na cidade. Só que ela não tá feliz. Daí o chefe dela fala: o que tá acontecendo? Eu te dou 2 folgas por mês no fim de semana. Eu aumento seu salário, mas ela não tá feliz lá. Aí ela acaba voltando, que é o que a avó dela queria.
que a avó planejou tudo, estragar o card pra segurar ela lá, e ela vai cozinhar pro restaurante, e ela vai levar a vida dela lá. Daí ela acaba indo morar no campo. Mas é um filme bonitinho, um filme super família, é sem pressão, mas tem muita pressão. É a dica de hoje. Beijos.